Quando paro para refletir algumas situações, alguns casos dentro da igreja, eu fico a pensar sobre estes casos. Por exemplo, de pessoas que muitas das vezes saem da igreja e buscam outras, e quando são confrontadas, perguntadas, o que é que houve, irmão? O que é que houve, irmã? Que você saiu da igreja? Nunca mais você esteve? Nunca mais você foi? Eu fui para outra. Pasmem. Parece até engraçado, mas é a verdade. Nesses dizeres, nessas palavras. Foi para outra? Você já há algum tempo naquela? E agora foi para outra? O que é que houve? Eu tô cansado desse povo chato. Povo chato, sim, eu tô cansado. Um povo de duas caras. Tem gente ali que são os irmãos sinceros, os irmãos verdadeiros. Gente da gente, mas tem gente que não tem condição não. Fulano, fulana, ciclano. Só fala, duas caras, tem dia que dá paz do Senhor, tem dia que não dá paz. Passa de cara feia, remungando. Oxe, chega, fica de cominho, de turminha dentro da igreja. Não tem condição não. Não dá não. Aí eu, chega. Tem uns irmãos ali que é gente boa, mas tem outros que não dá não. Aí saí e agora estou congregando nessa outra aqui, as pessoas são amigáveis, são amorosas e penso eu que vou ficar por aqui. Nesses termos. Aí eu paro para pensar no nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito, imaculado, santo. Vejam só, capítulo 2 de João, versículos 23 em diante. Olha só o que está escrito aqui. Capítulo 2 de João, versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, pois ele sabia o que era a natureza humana. Aí eu vejo uma passagem como essa, Jesus santo, Jesus perfeito, todo tipo de mazela ao seu redor, mas ele ali. Sabia, isso inclui não só aquela multidão, como também os seus discípulos. Pois ele sabia que no meio deles, dos 12, ao qual os escolhera, ele sabia que em meio àqueles 12 tinha um diabo que iria o trair, mas ele estava com ele. Ele sabia que um ia negá-lo 3 vezes, mas ele estava com ele. Ele sabia que ele ia morrer, ressuscitar, e ia surgir entre alguns, mas que um não estaria presente. Mas depois ia receber a notícia por meio dos outros. Mas ia dizer, eu não acredito, só acredito vendo. Mas ele estava com eles, ensinando-os, instruindo, e usando de misericórdia, compaixão e amor para com todos eles. Sabia que quando fosse capturado para ser levado ao matadouro, os demais iam fugir, os seus 12 iam fugir e iria abandoná-lo. Mas em momento nenhum ele os abandonou. Em momento nenhum ele deixou de usar de ensino, de amor, de misericórdia para com eles. Pelo contrário, lavou foi os vossos pés. Judas, um diabo. Pedro ia negar ele 3 vezes. Tomé não ia crer, só vendo. Os discípulos todos iam fugir. Na hora que ele fosse capturado, iriam os abandonar, mas em momento nenhum eles o deixou. Aí eu fico imaginando no caso dessas pessoas, trapos de imundície como nós seres humanos somos. Imagine se essas pessoas fossem como Jesus, santo imaculado. Não queria andar em igreja, de forma nenhuma iam querer andar em comunhão com ninguém. Porque por todo lado que nós vemos é a natureza humana. Nós somos assim, errados, pecadores, fazendo algo bom. Fazemos algo bom neste momento e logo mais fazemos algo ruim. Alegramos a Deus e entristecemos a Deus com nossas atitudes. Mas Deus o sabe. O texto diz que ele não precisava que ninguém falasse nada sobre o ser humano, pois ele a todos conhecia. Ele sabia e sabe dos efeitos noéticos do pecado, a condição caída do ser humano desde a queda.
E ele compreende, e ele veio para salvar, ele veio para restaurar, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Veio para limpar, alvejar e libertar os cativos do pecado. E em momentos, e de maneira nenhuma, ele veio condenar, mas sim salvar. E tinha paciência com todos eles. Agora, nós, muitas das vezes, não compreendemos a profundidade da coisa e julgamos o próximo. Se nós pudéssemos compreender a nossa natureza em sua mais profunda, na profundidade interior plena, se nós pudéssemos nos olhar diante do espelho e compreender a nossa natureza, nós teríamos vergonha de nós mesmos e andaríamos de cabeça baixa, envergonhados pelo que nós somos. Não está apontando o dedo para o meu próximo, ou com raiva do meu próximo, porque o próximo é assim assado. Ninguém é perfeito, somos imperfeitos e temos que ter compreensão, temos que ter paciência uns para com os outros. Antes de eu apontar o problema daquele, eu tenho que olhar para o meu. Antes de eu apontar o defeito daquele, eu tenho que olhar para os meus defeitos. E antes de abrir a boca para rechaçar quem quer que seja, peraí, deixa eu olhar minha situação, deixa eu olhar minha condição. Não. Eu não tenho condição de julgar ninguém. Eu tenho que ter paciência. Amar uns aos outros como vos ameis. Como vos amei. Disse Jesus aos discípulos, aos apóstolos, mesmo sabendo de vossas condições, sabendo quem era, como é o ser humano, mas os amou. E assim todos nós temos que ser pacientes uns para com os outros. Está muito difícil nos tempos presentes, ao qual vivemos. A situação humana está chegando a limites quase que inconcebíveis. Mas para nós, servos de Deus, temos que parar e refletir. Temos que parar e compreender toda essa profundidade. E ver que Jesus andava com todos, mas não confiava em nenhum, pois sabia a vossa natureza. Mas os amou, os ensinou, os instruiu e não os abandonou. E porque eu, um pecador, tenho que abandonar ou repudiar os meus amigos, os meus companheiros, os meus irmãos na fé, por algum defeito, algum problema, algum male que eles possam carregar. Pensem nisso, reflitam, que as bênçãos do nosso Deus sejam com vocês, hoje e para todo sempre.